Pessoal, vamos falar um pouquinho de desvio padrão. O que é o desvio padrão? Ele é uma medida de dispersão. O que é dispersão? É a medida que indica o quanto os meus dados ele é uniforme, tá? Ou seja, o quanto mais perto ou mais longe eles estão da minha média, tá bom? Então, quando o meu desvio é baixo, ele é pequeno, quanto mais perto de zero ele tiver, tá? Quer dizer que o meu conjunto, ele está mais próximo da minha média, tá? Então, quanto mais pertinho de zero tiver meu desvio padrão, quer dizer que meus dados estão mais concentrados perto da média, eles estão mais próximos da média. E quanto mais alto, tá? Mais longe do zero for meu desvio padrão, mais longe da média, ou seja, mais dispersos está meu conjunto de dados, tá? Como que eu calculo esse desvio padrão? Ele é calculado em 4 passos, tá? O primeiro passo é pegar cada valor do meu conjunto de dados, subtrair a média desse conjunto e elevar ao quadrado, tá bom? Então, para cada valor, eu tiro a média e elevo ao quadrado, tá bom? Segundo passo, somo todos os valores que eu encontrei nesse item anterior. Então, depois que eu subtraí todo mundo e elevei ao quadrado, eu somo tudo que eu obtive. Terceiro passo, essa soma que eu tive aqui no item 2, eu divido pela quantidade de observações que eu tenho, que eu chamo de n, né? E o último passo, eu calculo a raiz quadrada do resultado que eu tive no passo 3. Então, para cada passo, eu dependo do anterior, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Suponha que eu tenho essa tabelinha aqui, onde eu tenho 3 pesagens de um atleta antes de um torneio de combate na categoria peso-pena, que é a categoria até 66 quilos, tá bom? Determine o desvio padrão. Então, o que ele fez? Na primeira pesagem, ele estava com 78. Na segunda, com 72. Na terceira, com 66. Se eu calcular a média dessas 3 pesagens, vai dar 72, tá bom? E a mediana também. Observem que a mediana não me interessa aqui, tá? Ela tá ali nessa tabela só para me confundir, mas ela não me interessa. E o que eu quero calcular aqui é meu desvio padrão, que eu vou acrescentar aqui depois que eu calcular, tá bom? Então, essa mediana aqui, ó, ela não me interessa, ela tá aqui só para me confundir. O que me interessa é a média, tá? É ela que me interessa. Ah, professora, mas é igual. Nesse caso, é igual. Nem sempre, a gente viu na aula passada, no vídeo da aula passada, que nem sempre a média é igual à mediana, tá? E o que me interessa aqui, o que eu vou usar aqui para calcular o desvio padrão é a média, tá bom? Então, vamos lá. Vamos montar uma outra tabela fazendo esse passo a passo, tá bom? O que é o primeiro passo? Me fala. Para cada valor do meu conjunto, eu vou subtrair a média e elevar ao quadrado. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui? Cada item do conjunto menos a média. Então, meu primeiro item é 78. Eu vou tirar a minha média, que é 72. Isso vai dar 78 menos 72. Eu vou ter 6, certo? O resultado do anterior é elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, certo? O segundo item aqui é 72. Então, 72, eu vou tirar a minha média, que é 72, vai dar 0. E o resultado ao quadrado. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. A mesma coisa aqui, ó, terceira pesagem foi 66, menos a minha média, que é 72. 66 menos 72, isso vai dar negativo, porque o 72 é maior e ele é negativo. Então, vai dar menos 66 para chegar no 72, isso vai dar menos 6, tá? Então, vamos lá.
menos 6 ao quadrado, entre parênteses, porque é negativo. Ah, por que eu tenho que colocar parênteses? Porque esse menos também é elevado ao quadrado. E por que eu elevo ao quadrado? Porque eu preciso que todos os valores aqui sejam positivos, tá? Então, quando eu faço isso, eu garanto que esse número aqui vai ser positivo. Por quê? Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. E menos com menos vai dar mais 6 vezes 6, 36. Tá bom? Então, todo mundo aqui, a hora que eu elevo ao quadrado, vai ser positivo, tá bom? Então, lembra, sempre que der negativo do lado de cá, a hora que eu elevar ao quadrado aqui, vai ficar positivo ali, tá? Agora, o que eu quero fazer? A soma, que é meu segundo passo, ó. Soma-se todos os valores encontrados no item anterior. Então, aqui eu vou somar todo mundo. 36 mais 0 mais 36, isso vai me dar 72, tá bom? Próximo passo é o item 3. Divide-se a soma anterior pela quantidade de observações do conjunto de dados N. Então, eu quero agora a soma dividido por N. Então, a minha soma tinha dado 72, eu vou dividir por N. Quem é meu N? N é a quantidade de observações que eu tenho, ou seja, a quantidade de pesagens que eu tenho. Quantas pesagens eu tenho? Ó, 1, 2, 3. Então, quantos dados eu tenho aqui? 3. Então, isso vai ser 72 dividido por 3. Se a gente fizer isso, ó, 72 dividido por 3, vai me dar como resultado 24, tá? Aí sim, o último passo é calcular a raiz quadrada do resultado do item anterior. Quem é a raiz quadrada do resultado anterior? É a raiz quadrada dessa soma dividido por N, que é o meu desvio padrão que eu quero. É a raiz quadrada de quem? Do 24. Ah, professora, mas 24 não tem raiz exata. Não tem problema, a gente vai fazer na calculadora essa conta e vai achar um valor aproximado de 4,9, tá? Então, aqui, meu desvio padrão, agora eu posso completar aqui minha tabela. Aproximadamente 4,9, tá? Essa é a forma como eu calculo meu desvio padrão, tá bom? Fazendo passo a passo esses 4 itens aí, esses 4 passos, um de cada vez, porque um depende do outro. Então, primeiro eu pego a observação, tiro a média, elevo ao quadrado. Pego a observação, tiro a média, elevo ao quadrado. Pego a observação, tiro a média, elevo ao quadrado. Depois que eu fiz isso com todo mundo, somo os resultados que deu aqui. Pego essa soma, divido pela quantidade de observações que eu tenho aqui no meu conjunto de dados. E, por fim, pego o resultado dessa divisão e tiro a raiz quadrada. É essa raiz quadrada que vai ser o meu desvio padrão. Tá bom? Então, até a próxima aula.